Olá pessoal, tudo bem com vocês? Neste vídeo nós vamos dar continuidade à resolução de limites quando nós obtemos a forma indeterminada zero sobre zero e nesse caso, neste vídeo em específico, nós vamos tratar das formas onde nós vamos precisar fatorar funções polinomiais. Vamos lá? Aqui no nosso exemplo 2, nós queremos calcular o limite da função x ao cubo mais x quadrado mais x mais 1, dividido por x quadrado mais 4x mais 3, quando x tende a menos 1. Bom, entre as propriedades que a gente aprendeu, né, para calcular limites, nós temos aqui um quociente, então a gente pode aplicar a propriedade 3, item 3, né? Quando a gente faz isso, o limite do quociente é igual o quociente dos limites, né? Agora, se a gente observar aqui nós temos uma função polinomial de grau 3 no numerador, e no denominador nós temos uma função polinomial de grau 2. Então, de acordo com a nossa propriedade 2, nós podemos pegar esse valor aqui, menos 1, e trocar no lugar do x, em ambas as funções aqui. Fazendo isso, aonde tem x trocando por menos 1, nós temos aqui menos 1 ao cubo, mais menos 1 ao quadrado, mais menos 1, mais 1. Embaixo, menos 1 ao quadrado, mais 4 vezes menos 1, mais 3. Sempre que a gente estiver tratando de números negativos, eu aconselho a gente sempre usar os parênteses aqui do nosso, para englobar o nosso número negativo, tá? Para a gente não se perder, para a gente não se confundir em perder algum sinal, ok? Então, olha só, menos 1 ao cubo é menos 1, mais menos 1 ao quadrado é um positivo, e aqui, mais com menos, né? A gente faz um joguinho de sinal. Quando a gente tem sinais contrários, o resultado é sempre negativo. Sinais iguais, ele é sempre positivo, né? Então, quando eu tenho mais com menos, menos 1. Mais 1. Então, aqui no numerador, a gente tem menos 1 mais 1, 0. Menos 1, menos 1, mais 1, 0. Então, aqui no numerador, nós temos 0. E no denominador, menos 1 ao quadrado é um positivo. Agora, aqui, nós temos 4 vezes menos 1. Isso aqui, essa multiplicação vai resultar em menos 4. Com esse sinal de mais aqui, né, vai ficar negativo, porque sinais contrários é sempre negativo que prevalece. Então, o resultado desse produto aqui é menos 4, prevalece o sinal de negativo, mais o 3. Então, nós temos aqui 1 menos 4, menos 3, mais 3, 0. Então, nós temos a indeterminação 0 sobre 0. E agora, como é que a gente resolve esse problema 0 sobre 0? A gente pode olhar para os produtos notáveis, né? Mas nesse caso, a gente não consegue encaixar nenhum produto notável aqui. Então, o que que a gente pode fazer quando a gente não consegue observar um produto notável na expressão que nós temos? O fato de que menos 1 zera o numerador e zera o denominador faz com que nós concluímos que x igual a menos 1 é a raiz das funções f e g, onde a nossa função f é a expressão do numerador e a nossa função g é a expressão do denominador. E o que que acontece, e qual que é a importância de eu observar que x igual a menos 1 é a raiz dessas funções? O fato de x igual a menos 1 ser raiz dessas funções
me possibilita escrever essas funções f e g como produtos de outras funções. Então, olha só, nós podemos escrever a função f de x e a função g de x como sendo os seguintes produtos: x mais 1 vezes um p de x, vezes uma função p de x que nós não conhecemos, e g de x nós podemos escrever como produto de x mais 1 vezes q de x, que também é uma outra função que a gente não conhece. De uma forma geral, a gente sempre escreve x menos a raiz, tá? Menos aquele valor que a gente diz que é a raiz do nosso polinômio. No caso, como é menos por regra e a nossa raiz aqui ela é menos 1, a gente tem um jogo de sinal. Então, menos de regra com menos 1 da raiz dá o nosso mais aqui dentro, tá? Mas por via de regra é sempre x menos a raiz, ok? Tentar lembrar desse fato. E como que a gente vai fazer para descobrir quem é essa função p e quem é essa função q? Olha só, a gente precisa ter em mente que quando a gente fatora um polinômio, ele vai diminuir um grau. Então, no caso aqui, a nossa função f, ela é um polinômio de grau 3, porque o maior expoente do x é 3. Quando nós fatoramos a função f como sendo esse produto aqui, nós já temos que ter em mente que a nossa função p, ela vai ser uma função polinomial de grau 2, porque a intenção da fatoração é diminuir o grau do polinômio. Toda vez que a gente fatora uma função, ela tende a diminuir o grau. Então, se a f era de função 3, né? Quando a gente fatora a f aqui, a gente tem aqui um polinômio de grau 1, que esse x aqui é de grau 1. Então, para a gente continuar tendo o f de grau 3, essa função p de x, ela tem que ser obrigatoriamente de grau 2, tá? Então, esse polinômio aqui é de... Então, esse polinômio aqui, ele é de grau 2. A nossa função p. Isso a gente tem que ter em mente. E aqui na nossa função g? Na nossa função g, nós temos que a g é um polinômio de grau 2. Então, quando a gente fatora ela como sendo esse produto, aqui nós temos um polinômio de grau 1. Então, a nossa função q de x aqui também é um polinômio de grau 1, tá? Então, quando eu multiplico polinômios de grau 1, a gente obtém um polinômio de grau 2. Então, quando nós escrevemos a f de x como sendo esse produto aqui e a g de x como sendo esse produto aqui, nós podemos perceber que o x mais 1 é um fator comum às duas funções. Então, olhando para essa forma aqui, nós podemos ver que a f de x sobre a g de x, quando a gente fatora, ela passa a ser equivalente ao quociente de quem? De p de x sobre a q de x. Certo? Porque o fator em comum que a f e a g têm, que é o termo x mais 1, acaba sendo simplificado nessa divisão. Então, a divisão f por g é equivalente à divisão p por q. Ok? Então, essa é a nossa intenção de fatorar as funções, simplificar elas. Ok? No caso, a forma de fatorar a função f e a função g, eu vou explicar em um outro vídeo para a gente não se estender na resolução aqui, tá? Mas aí vocês confiram no outro vídeo como é que a gente fatora polinômios. No caso,
o método de fatoração que eu vou explicar para vocês é a regra de Brio-Ruffini, que muitas pessoas podem conhecer como regra do chiqueirinho, tá? Mas aqui eu vou deixar essa fatoração para um próximo vídeo e vou tocar o barco para frente. Quando a gente fatorar as funções f e g, a gente vai chegar no seguinte: a nossa função f, ela pode ser escrita como sendo esse produto aqui, o x mais 1 vezes o x quadrado menos x quadrado mais 1. Então, a nossa função p é esse polinômio aqui, x quadrado mais 1. E a nossa função g, quando nós fatoramos, ela pode ser escrita como sendo o produto de x mais 1 vezes x mais 3. Então, x mais 3 seria a nossa função q. Então, fazendo aqui f de x sobre g de x, o que que nós temos? Nós temos que x mais 1 vezes x quadrado mais 1 dividido por x mais 1 vezes x mais 3. Olhando agora para o numerador e para o denominador, o que que a gente pode ver em comum? A gente pode ver que existe um fator em comum, né? No caso aqui, a gente tem o x mais 1, tanto no numerador como no denominador. Como isso aqui é uma divisão, né? Quando eu divido valores iguais, eu tenho que o resultado dessa divisão é 1. Então, isso aqui, o resultado dessa divisão vai me restar apenas x quadrado mais 1 sobre x mais 3. Então, se a gente olhar agora para essa expressão aqui, completa, da f e da g, e agora para a sua expressão fatorada aqui, nós podemos aplicar o limite nessa igualdade. Então, aplicando o limite de x tendendo a menos 1 para essa igualdade aqui, nós temos que o limite de x ao cubo mais x quadrado mais x mais 1 dividido por x quadrado mais 4 mais 3, quando x tende a menos 1, é igual a gente tomar o limite de x quadrado mais 1 sobre x mais 3, quando x tende a menos 1. Então, esses limites são iguais. Então, olha só, novamente, agora trabalhando com essa expressão aqui do limite. Nós temos aqui o limite de um quociente, então, aplicando a propriedade 3 item 3 que nós já vimos, isso aqui é igual o quociente dos limites. Agora, tanto aqui o x quadrado mais 1 como o x mais 3 são funções polinomiais. Se são funções polinomiais, a gente já viu que nós podemos simplesmente pegar aqui esse valor de menos 1 e trocar aonde tem x, pois essa é uma propriedade válida lá dos cálculos de limites que a gente já viu em outro vídeo. Então, fazendo isso, então trocando aqui esse x por menos 1 e esse x aqui por menos 1, nós temos isso daqui. No numerador, menos 1 ao quadrado mais 1, dividido por menos 1 mais 3. Menos 1 ao quadrado, 1 positivo. Então, 1 mais 1, 2. Menos 1 mais 3, 2 positivo também. E 2 dividido por 2, o nosso resultado é 1. Então, nós concluímos aqui, ó, que o limite dessa expressão, o limite de toda essa função, ele é igual a menos 1. Então, nós saímos lá da nossa indeterminação, né, fatorando esses polinômios. Então, ao fazer a fatoração desses dois polinômios, nós recaímos nessa expressão aqui, que a hora que a gente aplica as propriedades de limite, a gente não tem mais aquela indeterminação 0 sobre 0 e a gente consegue encontrar o valor do limite dessa função aqui. Então, assim, a ideia de fatorar é que quando a gente fatora, a gente sempre vai ter um fator
em comum no numerador e no denominador que vai poder simplificar a expressão. Então, essa é uma outra forma que a gente tem de trabalhar com a expressão da nossa função quando a gente cai na indeterminação zero sobre zero. No próximo vídeo, eu vou apresentar um outro exemplo para vocês de como a gente pode trabalhar com expressões que têm raízes quadradas. Ok? Até mais!